Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Esse aqui vai ser o Lidos de Janeiro. Vai ser um bom Lidos de Janeiro, porque como esse mês foi muito longo e eu tive um mês muito mais tranquilo no trabalho do que eu esperava, eu consegui ler bastante. Eu li 14 livros, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho sobre cada um e falar mais um pouquinho dos meus preferidos. Eu vou começar com dois que eu gostei muito pouco. Um eu vou falar pouco porque talvez tenha um vídeo dedicado a ele, que é o Joana Contragosto, do Marcelo Merissola. Esse aqui foi um desafio do Caio, na verdade, para ler esse livro, que é basicamente o livro mais mal avaliado de um autor controverso. Eu não conhecia o Marcelo Merissola, eu nem sabia que ele era um autor controverso. Eu li alguns artigos dele e, bom, enfim, eu entendi de onde vem a controvérsia e tudo mais. Li o livro, achei muito ruim, 1 estrela, realmente acho que foi um dos piores que eu li esse mês. E aí estamos pensando se eu faço um vídeo dedicado a ele, li no Kindle. E aí um outro muito ruim que eu li esse mês foi As Horas Vermelhas, da Leni Zumas. Esse livro aqui, ele vai falar sobre, entre muitas coisas, né? Ela tentou fazer um livro sobre... Eu vou ler esse aqui, esse blurb para vocês, porque ele me deixou muito pé da vida depois que eu terminei, que é: Esqueça o conto da Aya. As Horas Vermelhas é a distopia reprodutiva que precisamos ler agora. Então, basicamente, a Leni Zumas, com a chegada do Trump ao poder, ela imaginou um país, né? Ele se passa nos Estados Unidos e a Leni Zumas é americana. Então ela imaginou um país em que as leis reprodutivas começavam a ser canceladas, basicamente, né? Começavam a ser retiradas basicamente proibidas, né? O que de fato aconteceu. Roe versus Wade, que é a lei que permite o aborto nos Estados Unidos, foi revogada recentemente, não durante Trump, logo depois. E aí ela escreveu um livro pensando assim, e se isso acontecesse? Né? Como é que seria os Estados Unidos? E assim, é muito bizarro, porque tudo que ela fala aqui, metade do mundo já vive. Né? Metade do mundo já vive uma distopia reprodutiva em que as mulheres são obrigadas a situações absolutamente ridículas. A gente mesmo aqui no Brasil viu, no ano passado, uma menina de 11 anos que foi abusada e teve que ouvir o juiz chamar o abusador de pai. Isso é uma distopia reprodutiva, sabe? Então as situações que ela coloca aqui não são nem tão absurdas assim. A gente vai acompanhar 4 mulheres, então uma jovem de 16 anos que engravida sem querer, uma mulher de 40 anos que está querendo engravidar, mas não consegue, e ela é uma mulher solteira, então ela também não vai conseguir adotar um filho, porque vai passar uma lei a partir de tal data. Se você não for casado, você não vai poder adotar mais. Então ela tem uma data para conseguir, né, ter um filho, ou ela não vai conseguir nem adotar. Então as situações que ela passa aqui já existem em metade do mundo, de certa forma. Então eu acho que esse foi um caso muito claro de americana olhando só para o próprio umbigo e não vendo que o mundo tem situações já muito piores, na verdade, do que tudo que ela descreve aqui. A gente já vive uma distopia reprodutiva em vários sentidos. Então achei bobo, sabe? Tudo que ela tentou para ser denso e crítico e pesado foi tonto. Baseado. Se você lê o UOL 2 dias seguidos, isso aqui é fichinha. Isso aqui é fichinha. Uma menina de 16 anos que tenta ir para outro estado para conseguir tirar um filho que ela não quer, fichinha. Todo dia acontece. Então achei ruim. Achei muito ruim. Enfim. Um que eu também achei mais ou menos foi O Coronel que Raptava Infâncias, do jornalista Matheus de Moura. Esse aqui ele vai contar a história de um coronel que desde a década de 80, começo da década de 90, tem denúncias de que ele tinha alguma coisa com criança. Ele fazia coisas com crianças, coisas ruins, vamos dizer assim. Só que ele sempre foi protegido pela corporação, porque ele era um coronel muito benquisto, né? E ele foi crescendo na corporação e ele era muito benquisto. Então ele foi protegido até 2016, quando ele foi flagrado com uma menina de 2 anos dentro do carro.
E aí, de fato, ele foi preso. Eu não preciso dizer que esse coronel... 2016, tá? Eu vou só reforçar isso, o tempo que durou, o que quer que seja que ele estivesse fazendo. A questão é assim, o Matheus fez um trabalho muito, muito legal de pesquisa e de narrar tudo o que estava acontecendo. Excelente lugar para você sentar, Chloe. Tudo que estava acontecendo, mas aí ele usa algumas figuras de linguagem que simplesmente não tem lugar num livro como esse, sabe? E aí eu marquei algumas para mostrar para vocês, para ilustrar o que eu quero dizer. Por exemplo, o ano de 1983 foi o knockdown aveludado de Chavarri, que fraquejou das pernas nos rounds finais. O começo excepcional na corporação foi manchado pela inaptidão para lidar com situações complexas. Então, você está lendo sobre um cara que está cometendo crimes contra crianças, normalmente crianças na primeira infância, a gente está falando de crianças reais, bebês, e aí o cara vem falar de knockdown aveludado, rounds finais. A vida, porém, é um jogo. Alimentam-se as esperanças dos miseráveis para surrupiá-las quando conveniente, e quanto maior o tempo de ilusão, maior o tombo e mais difícil é levantar-se e contra-atacar. É o tipo de coisa que, se você tirar do livro, se você tirar da frase, não muda nada, sabe? Eu acho que o Matheus, eventualmente, tem uma cena em que uma moça se... Porque o Chavarri, o coronel, ele sumiu com algumas crianças, sabe? Presume-se que ele deu essas crianças para outras pessoas. Enfim, a história é muito cabeluda, assim, é muito pesada. Uma das mães procurou a criança a vida inteira e se matou. E aí, quando ela se joga no mar, o Matheus descreve que ela bateu a cabeça numa pedra e se afogou até a morte, vendo a vida se esvair em azul. Tipo, cara, o Matheus com certeza eventualmente vai escrever ficção, porque dá pra ver que a mãozinha tá coçando, né, pra escrever ficção. Mas essas figuras de linguagem não cabem num livro como esse. E eu gostaria muito que o editor tivesse falado isso pra ele, editado mais esse livro e falado, cara, isso aqui é um livro jornalístico e eu acho que a linguagem tem que ser mais direta e seca e objetiva. E não, você não tem que tentar ser poético numas horas como essa. É desconfortável, sabe? Numa história como essa, você ter momentos, entre aspas, poéticos, assim. Eu achei que não coube e deixou um pouco sem lugar, assim, as histórias. Então, deixou um pouco bobo algumas coisas que ele estava tentando falar, que eram, na verdade, muito, muito sérias. Dois livros que eu vou falar super pouco, porque a gente vai dedicar 2 episódios do podcast para eles, que é o seguinte: O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, é o nosso livro de fevereiro. A gente já gravou um episódio, vai ter uma participação especial do Bruno Lisboa. Foi uma conversa muito, muito, muito boa. Livro que você lê um dia. Mas assim, rende conversa pra caramba. E a gente teve que cortar a coisa, porque assim, não dava. Senão ia ser um episódio longuíssimo do podcast, mas tá vindo aí. Então, em fevereiro vai ser o Avesso da Pele. Não vou nem falar muito. Se você não conhece o Avesso da Pele, Jabuti venceu o prêmio. Foi pelo que o Caio levantou no episódio. Eu não sabia, mas o Jefferson Tenório parece que foi o terceiro autor negro só do Brasil a levar um Jabuti, ou seja, absolutamente ridículo. Mas é um livro que vai falar muito sobre isso, sobre identidade, sobre ser um homem negro no Brasil, sobre ser um pai negro no Brasil, ser um filho negro no Brasil, sobre ser uma mãe negra, uma mulher negra, tem de tudo. Você vai ter misoginia, você vai ter racismo, você vai ter violência, tudo isso meio embebido aqui de um crime e castigo, que a gente também vai falar um pouquinho lá. Muito bom. E em março a gente vai ler e vai comentar, quer dizer, a gente vai comentar, né, porque eu já li Os Versos Satânicos de Salman Rushdie, porque o tema de março é livro censurado. E a gente queria, né, vocês lembram, a gente está em 2023, 2022 ou 2021? Eu nem sei mais. O Rushdie foi atacado, depois de anos e anos de uma fátua declarada, ele foi atacado e perdeu a visão, enfim, por causa desse livro. Quando esse livro saiu, ele foi censurado, o Rushdie foi jurado de morte. E aí a gente pegou o livro para ler, para tentar entender por que gerou nesse livro tanto ódio, tanta raiva, principalmente dos religiosos. Dá para entender algumas coisas aqui. O Rushdie é bem satírico, vamos dizer assim. Mas a gente vai falar mais num episódio dedicado a ele em março. Então,
Não vou falar muito agora, mas é incrível. Foi uma das melhores leituras mesmo. Mas é denso. Ele é pequenininho assim, ó, mas são 600 páginas de muita coisa. Muita coisa. É uma história dentro da história dentro da história. Então é bastante coisa. Aí agora eu vou pegar qualquer um e vou na ordem aqui, porque todos esses foram boas leituras e eu vou encerrar com acho que com os melhores. Eu li Argonautas, da Maggie Nelson. Eu não sabia o que esperar desse livro. Eu nem sabia que esse livro era um não ficção quando eu peguei, pra vocês terem uma ideia. Eu vi que era o vencedor do National Book Critics. Eu falei, vou ler então. E na verdade é um não ficção muito diferente do que eu esperava. O que acontece? A Maggie Nelson era casada, é casada, o esposo dela é um homem trans, né? Só que ele fez a transição depois que eles casaram. Então, esse livro é como a Maggie meio que tentando entender, né, esse processo de transição, de como vai ser. Ela fala, por exemplo, em alguns momentos que ela está pensando em como, né, em pronomes, como é que ela deve chamar o marido daqui para frente, porque ela era metade de um casal lésbico no passado e agora ela não vai ser mais. Será que agora ela vai ser confundida com um casal hétero? E aí, no meio do livro, ela tem algumas citações, não sei se dá pra ver, que dava pra ver que ela fez pesquisas, ela analisou muito por dentro a questão de identidade queer e tudo mais, né? Então muito interessante você ver alguém que está junto de alguém passando por essa transição, né? Porque o casamento se manteve. A Meg, inclusive, estava grávida durante a transição do esposo. E ela conta que ela viu, né, as mudanças positivas no marido à medida que a transição acontecia e tudo mais. Então, é um livro muito bonito no sentido de ser quase que. Acho que eu vi uma resenha que falava, da Renata, inclusive, que falava que era quase uma declaração de amor pro marido, Harry, pro marido, assim, em que a Meg fala: olha, não vai ser fácil, eu tô tentando entender tudo que tá acontecendo, isso aqui sou eu tentando entender, mas a gente tá junto porque daí vier. É muito legal e é muito bonito essa disponibilidade dela de também exorcizar algumas dúvidas e buscar, né? Buscar, é o que a gente sempre fala, se você tem disponibilidade e interesse, você vai buscar suas próprias fontes, não precisa, se vira, basicamente. Isso aqui é meio que a Maggie fazendo isso. É muito bonito, muito bonito. Essa capa me dá um pouco de aflição, assim, enfim. Mas enfim, acho que foi isso que eles quiseram fazer, né? Aí eu li a primeira poetisa do ano, eu comentei no vídeo de que eu vou ler esse ano, que eu queria ler mais poesia. E aí eu peguei Elos Líricos, da Marina Tsvetaeva? Ai, meu Deus. Enfim, um desses dois. Eu não sei se está vazando o barulho da obra, eu espero que não. Mas com organização e tradução da Paula Vaz de Almeida. E é muito legal porque esse aqui tem poesia e tem prosa dela também, mas a poesia dela que é dedicada para autores específicos. Então, a Boris Pasternak, ela dedica algumas coisas a Pushkin. E aí, a Paula fez uma coisa muito legal, que foi colocar uma introdução. Ó, ela tem dedicações a Pushkin, a Boris Pasternak, ao Mayakovsky, ao Bloch, a Ana Amatova e a Sofia Parnok. E aí a Paula fez uma coisa muito legal, que foi colocar uma breve introdução sobre cada um desses autores, e poetisas, na verdade, poetas e autores que influenciaram a Marina de alguma maneira. E foi muito legal porque eu não conhecia alguns. Então foi muito bom poder ter essa introdução a quem eram essas pessoas, se você não sabe. Então, foi uma ótima ideia, né? Então, quem era o Mayakovsky aqui? E ela fala um pouco como é que foi essa relação deles, se eles tiveram alguma relação pessoal, se eles se conheceram, tudo isso. Então, achei uma sacada muito boa da Paula nesse livro, porque ajudou muito quem não tem esse conhecimento prévio, como eu, por exemplo, que não tinha. Esse livro me veio no Clube do Bazar do Tempo, se você quer conhecer, acho que vale a pena. Por isso que tá cheio de referências, cheio de coisa dentro, que eu guardei aqui. É muito bom, muito bonito, achei poesias belíssimas, e gostei muito de conhecer uma autora russa mais contemporânea, né? Porque eu só conheço russos mais antigos, então peguei ela para ler justamente para poder conhecer um pouco mais. Ela morreu em 1941,
Então ela é bem mais recente, vamos dizer assim, do que os russos que eu tô acostumada a ler. Então gostei bastante. Aí eu li 10 Dias no Hospício, da Nellie Bly. Belíssima edição da Fósforo, muito fofinha, muito bem feita. Basicamente, a Nellie Bly foi uma das primeiras jornalistas a trabalharem infiltradas, vamos dizer assim. Ela se fez de doida, real, e se infiltrou num hospício que estava sendo, que estava recebendo muita reclamação de ser um lugar questionável, assim, que tratava muito mal as pessoas que estavam ali. Então ela se fez de doida e foi internada para ser internada naquele hospício, e aí fez 2 matérias para o jornal de grande circulação contando tudo que ela viu ali. E esse livro é um resumo, é exatamente um resumo disso. É muito bem contado, ela conta como é que foi o antes, né, se preparando para se fazer de doida, como é que ela se sentiu. É muito legal esse livro todo aqui, o antes e o durante e o depois. Eu queria que tivesse mais um depois, assim. O que aconteceu com o hospício? O que aconteceu com o hospício? Eu queria um pouquinho mais de informação, mas eu acho que o trabalho da Anna Bly foi muito bonito. Ela era muito jovem na época, ela tinha 20 e poucos anos, e foi uma das primeiras vezes que alguém fez um trabalho desse tipo, então ela gerou muito burburinho na época. 1800 e... ela era muito nova, foi correspondente em 1885, 10 dias em hospício, 1887, veja só. Onde as mulheres mal podiam exercer o jornalismo, ela vai lá e faz uma coisa dessa. Então é muito quebradeira, né, Bly. Muito legal o livro, muito bom. Deixa a gente meio doido, mas é muito bom. Aí eu li A Vingança da Baleia, que é um não-ficção muito doido que inspirou Moby Dick. Então, o que acontece? A Vingança da Baleia é um livro que vai contar a história dos caçadores de baleias lá de 1820 em Nantucket, nos Estados Unidos. Eles saíam, né? Nantucket era o grande centro de caçadores de baleia, de baleeiros. E aí esse navio sai de lá, o Essex, ele sai de lá, a tripulação, e eles caçavam baleias, principalmente aqui no Pacífico, perto do Peru e do Chile, ali entre, né, na região do oceano por ali. E aí eles veem uma coisa que nunca acontecia, que é uma cachalote, que era a principal baleia que eles caçavam. Eles veem uma cachalote mirando no barco e atacando o barco, que normalmente cachalotes eram consideradas muito inofensivas, por isso que elas eram fáceis de caçar. Fáceis no sentido delas não atacarem, né? Porque elas eram pesadíssimas, 80, 60, 100 toneladas. Então não eram animais fáceis. Mas elas não atacavam. Mas essa cachalote atacou o navio 2 vezes e deixou os homens, a tripulação, à deriva por 90 dias. E aí, esse livro junta duas narrativas dos homens que sobreviveram, dos poucos homens que sobreviveram. Acho que dos 20 que viveram a deriva, 4 ou 5 conseguiram sobreviver e 2 só contaram a história de como foi. Porque foram momentos traumáticos, né? Eles ficaram 90 dias em alto mar e eles tiveram que recorrer a medidas extremas, como, por exemplo, o canibalismo. E foi muito traumático. E esse livro junta essas narrativas para tentar ajudar a gente a entender como é que foi esse momento. E aí um jovem, Herman Melville, trabalhou em Nantucket e ouviu essa história na época, e aí foi o que inspirou ele a escrever Moby Dick. Então eu não li Moby Dick ainda, mas eu li A Vingança da Baleia. Acho que eu li lendo esse primeiro, talvez Moby Dick fique mais interessante. Não sei. É muito interessante. Aí eu li Beren e Lúthien, que eu li com a Evelyn, né, do nosso projetinho de Tolkien. A gente tá lendo aos poucos. A gente tá lendo toda a obra do Tolkien, a gente já leu o Silmarillion, e agora Beren e Lúthien. A gente vai pegar o próximo é Os Filhos de Húrin. Então esse aqui é um compilado das histórias. E eu digo histórias porque é a mesma história contada
em todos os formatos que o Christopher encontrou nos papéis do pai, né? Então, o que o Christopher fez? Ele encontrou olha, as ilustrações são maravilhosas. Eu ficava tempos olhando isso aqui. O nível de detalhe é incrível. O que aconteceu é que o Christopher encontrou vários começos, vários pedaços das histórias. Eu espero que eu esteja filmando num ângulo bom. Eu tô testando ângulos ainda. Me falem se está num ângulo razoável. O Christopher encontrou vários pedaços das histórias nos arquivos do pai e foi juntando. Foi assim que ele foi montando os livros. Então a gente tem, por exemplo, a história completa, vamos dizer assim, no começo, que inclusive tem personagens que aparecem ali que não vão aparecer mais depois. Na poesia, por exemplo, na balada, quando ele conta a história em formato de balada, já não aparecem alguns personagens. Então é muito interessante de ver, de ler o livro dessa forma. Por exemplo, o Tevildo aqui, que era o rei maligno dos gatos, que é até triste de ter gatinhos malignos nesse livro, mas ele não aparece nas outras histórias, nas outras versões, porque é como se a gente acompanhasse Tolkien revisando a história, ele mesmo. Aí aqui, quando a gente vê a história já na balada, ela não é igual. O grosso da história é o mesmo, né? O Beren e a Lúthien se apaixonam, e aí eles vão atrás de uma Silmarillion, e esse grosso da história não muda. Mas alguns personagens entram e saem. Então é muito interessante de ver esse trabalho, e ver também o trabalho que o Christopher teve de organizar tudo isso. Meu Deus, é inacreditável e incrível. Ele tem alguns comentários dele mesmo explicando o que ele fez e tudo mais. Então, achei incrível, belíssima história. Acho que eu comentei no Silmarillion que essa aqui foi uma das minhas histórias preferidas de lá. Então foi muito legal poder ler uma versão estendida, vamos dizer assim, da história dos dois. Muito bom. E aí eu li Outono do Patriarca, do Gabriel Garcia Marques, que também estava na minha lista de livros para 2023. Esse é o meu gabo do ano. Esse aqui exigiu fôlego, hein? Porque tem 5 capítulos só. Cada capítulo tem em torno de 40 páginas. E um parágrafo só. Então vocês podem ver. É um parágrafozão que vai. Né? Aqui, ó. É um fluxo de consciência enorme e vai embora. Então exigiu um pouco de fôlego. Mais fôlego do que eu estava esperando para esse livro. Eu gostei porque ele fala muito da... Acho que a explicação que ele dava aqui era um livro sobre a solidão do poder, e eu acho que é bem isso mesmo. Principalmente na América Latina, é um livro que pode se passar em qualquer país. E é engraçado porque tem paralelos que a gente pode fazer muito claros com o nosso ex-presidente, né, que quando tá no topo acha que manda tudo, e aí quando sai tá sozinho, né, os aliados já estão do outro lado, já era, perdeu. E aí tem umas histórias malucas, né, ele quer canonizar a mãe, enfim, a gente não sabe se ele tem 130 anos, a gente nunca, enfim, muito doido. Tem umas histórias muito loucas, mas eu confesso que não virou meu gabo preferido, assim. Eu tava esperando que fosse ser um gabão, assim, que eu fosse terminar e falar, puta que pariu. Mas não foi. Talvez porque seja esse livro que precisa de muito fôlego, e porque esses capítulos são tão longos, os parágrafos são tão longos, eu tive dificuldade em me manter na leitura durante muito tempo. Eu me pegava muitas vezes sabe, perdendo o ritmo. E aí eu tinha que voltar a ler de novo. E eu não gostei muito disso. Talvez seja um livro que eu precise reler quando eu tiver num momento mais de foco puro, assim. Eu perdi o foco muitas vezes. E eu acho que talvez seja um livro quando eu estiver, assim, pronta para ter um foco 100% nele, acho que eu vou pegar para reler e me dedicar mais, assim. Não é um livro ruim, longe disso, porque mesmo um gabo abaixo da média ainda é acima da média em muitos sentidos. É muito bom, mas não foi o meu gabo preferido. Acho que minhas expectativas com o gabo também são sempre altas, né? Então tem isso. Mas Outono do Patriarca tá entregue. Aí eu li O Acontecimento de Annie Ernaux. Até por isso, por eu ter lido esse livro, eu li antes de ter lido aquele livro da Lene Zumas, né? Sobre o aborto. E esse livro aqui, a Annie Ernaux vai falar sobre quando ela engravidou aos 23 anos. E é meio que
ela contando, meio não, é ela contando como foi lidar com uma gravidez indesejada, sozinha, porque o pai, enfim, e tirar o filho. E ela tem cenas muito gráficas sobre isso, muito pesadas, eu diria. Acho que ler esse livro como como mulher assim é bem intenso, de verdade, porque a gente tem, né, tem certas dores, tem certos medos que a gente tem, que eu acho que ela consegue refletir com muita clareza. E ela fala muito sobre a questão, né, de na França, quando ela era jovem, era proibido, então ela teve que fazer tudo meio que foi tudo ilegal, foi tudo numa rede de conhecidos. Então eu achei, é muito descritivo, em alguns momentos fica até, de verdade mesmo, é pesado de ler. Eu vi, acho que o Vitor falou que ele não gostou muito da forma como ela escreveu, os blocão de texto que ela tem, ele não conseguiu curtir muito o livro. Eu até entendo, eu acho que é um livro muito seco, mas eu confesso que eu acho que esse livro aqui, ele fala de medos muito específicos, e eu acho que é um livro para um público que vai reconhecer esses medos, e então eu confesso que eu reconheci todos eles, e eu gostei demais. A forma como ela escreveu, para mim, foi muito reconhecível. É só o que eu posso dizer sobre esse livro. Por isso até que eu acho que aquele livro, o outro livro que eu comentei, foi tão ruim, porque eu já tinha lido isso aqui. Então, perto disso aqui, aquilo lá parecia livro infantil, né? Enfim. Aí, o primeiro livro que eu li no ano, na verdade, foi A Cidade de Bronze. Esse é o primeiro, essa capa. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é linda. Ela parece que até... Olha isso. Linda, da S.A. Chakraborty. Acho que é assim que fala, não sei. Mas é um livro de fantasia que se passa lá no Oriente Médio. E, meu Deus, e vai falar de muita coisa legal. Vai falar de Jinn, vai falar de seres, de entes e seres do mar, da água, do ar. Vai falar de raças de Jinns, tribos de Jinns, que não se dão bem, guerreiam entre si. É uma pura fantasia, né? E peguei esse livro para começar o ano porque eu tava querendo começar o ano com alguma coisa leve e que fosse fluida, assim. Eu queria começar um ano tranquilo, sabe? E aí peguei esse sem saber muito o que esperar. Eu sabia que, né, 600 páginas, eu falei, mas se for bom, vai embora. Eu li em 2 dias, para vocês terem uma ideia. Então a gente vai acompanhar a Nari, que ela é ela mora sozinha, ela é uma órfã, ela tá no Egito sozinha, e ela ganha a vida meio que engabelando, assim, os turistas, sabe? Ela finge que ela consegue ler a sorte deles e consegue ver o futuro, e aí ela engana eles, enfim. Ela é meio golpista mesmo, meio dessas clássicas, assim, lá no Cairo. Só que às vezes ela fala umas coisas que são muito verdades, assim. Ela acaba acertando e ela tem muito esse sonho de trabalhar com... Ela tem um amigo que tem uma loja de temperos e coisas que podem usar medicinais, né? E folhas medicinais e afins. Ela quer muito aprender como fazer isso, né? Como curar as pessoas e como usar esses temperos e materiais todos para cura. Ela quer muito aprender a fazer isso. Ela tem dentro dela muito essa vontade de curar as pessoas, de aprender como tratar as pessoas. E ela tem, aparentemente, esse dom de realmente ver doenças, assim, uma coisa meio doida. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, ela tem mesmo um dom e muita coisa por trás disso. Eu não vou contar tudo, porque é muito bom e eu quero que vocês leiam, porque eu só li o primeiro, é uma trilogia. Eu vou ler o segundo, eu não sei quando. Eu acho que eu já tenho o segundo, mas eu não tenho o terceiro ainda. Saiu pela Morro Branco. A trilogia inteira já foi publicada, se eu não me engano, viu? Então não tem medo de ficar a ver a Deus dará, né? Que me aconteceu já com algumas séries que eu comecei, gostei, e aí a editora parou de publicar. Eu fico com cara de bunda, porque, né, enfim. Mas de verdade, vale a pena. Eu gostei demais. E assim, ela é cheia de frases. A ambientação no Oriente Médio é muito boa. É muito boa. Você se sente lá, sabe? Porque ela consegue colocar
sei lá, os cheiros, as frases, as palavras. Eu não sei explicar, porque eu acho que é uma coisa que você tem que ler mesmo. Gente, esse livro é tão bonito. Eu tô muito doida com essa edição, é muito bonita. Ah, tem um mapa, eu amo mapas, então eu amo quando o livro começa com mapa. Então ela explica as palavras, ela tem muito vocabulário local, então já ajuda na ambientação, os nomes, enfim. E é isso. Vai ter um Jim que vai ajudar ela, mas não vai ajudar muito. Muitas coisas vão acontecer. E o lado bom é que ela já tem seus 20 e poucos anos, então não vai ter. Acho que ela tem 20 anos. Então não vai ter muito adolescente chato. Que também eu acho muito positivo. Cidade de Bronze, vou ler a série com certeza. Mas eu acho que o meu preferido do mês, e é um livro que eu já citei em alguns lugares, e eu vou citar mais vezes ainda, porque tem muita coisa aqui boa, é O Infinito e um Junco, da Irene Valerro. Eu também estava na minha lista de livros para 2023. Eu peguei esse livro e eu falei assim, olha, esse aqui dizem que é um livro para quem ama livros. E é definitivamente, agora que eu já li, eu posso dizer que é um livro para quem ama livros. Ele vai contar a história de como o livro virou isso aqui, esse objeto livro, né? Então, ela vai começar lá no junco, que é a matéria-prima do papiro, e aí que virou, né, um material em si só, para virar os primeiros manuscritos que a humanidade criou, depois os pergaminhos, e como tudo isso foi moldando a sociedade, né, as sociedades, até chegar às invenções mais avançadas que a gente já teve, como o alfabeto, por exemplo, os alfabetos, e como tudo isso criou a cultura que a gente conhece hoje lá na Grécia, depois como isso influenciou os romanos, e como de fato como cada pessoa, as pessoas de cada das épocas que se apaixonaram pelos livros, nos ajudaram a ter hoje muito das histórias que chegaram até nós, né? A gente tem Homero, por exemplo, que vem desde a Grécia Antiga e só chegou até a gente porque as pessoas se apaixonaram por aquelas histórias e copiaram à mão nos papiros, nos pergaminhos, desde aquela época. A mesma coisa com o vídeo, a mesma coisa com o Virgílio, e a gente perdeu muita coisa, né? Mesmo assim. Então é meio que é lindíssimo esse livro, porque é como se fosse uma carta de amor a todas essas pessoas que transformaram, que nos ajudaram a fazer com que os livros chegassem até nós, e hoje a gente chegasse numa situação em que é basicamente impossível uma biblioteca ter todos os livros do mundo. Né? A Alexandria tentou fazer isso, a Biblioteca de Alexandria tentou ter todos os pergaminhos no mundo, e naquela época ainda era viável fazer isso, era possível você ter todos os papiros e os pergaminhos no mundo. Hoje já não é mais possível fazer isso, a gente já chegou num ponto em que não é mais viável uma biblioteca no mundo ter todos os livros publicados. Então eu achei esse livro assim uma declaração de amor aos livros e aos leitores, sabe? E eu amei, e como eu falei, eu vou citar muito esse livro ainda. Quem vai ouvir a gente no podcast pode me aguardar, porque vocês vão me ouvir falando desse livro o ano inteiro. Eu gostei demais e tem muita história para citar aqui. Então eu gostei muito. Eu gostei muito de começar o ano com um livro desse na mão. Eu gosto quando eu pego o livro e ele me engole, assim, sabe? Um livro que você fica preso no livro o tempo inteiro. E esse definitivamente foi um desses. Então é isso. Esses foram os livros que eu li em janeiro. Muita coisa boa. Espero que fevereiro seja tão bom quanto. Estou otimista. Estou muito otimista. E conta pra mim o que você leu de bom em janeiro. Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.